nosso próximo convidado vai falar sobre tecnologia e inovação no agronegócio na palestra Inteligência Artificial na Agricultura de Precisão. José Marcato Júnior possui doutorado em Ciências Cartográficas pela Unesp. Atualmente é professor associado nas faculdades de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS, onde coordena o Laboratório de Geomática. É bolsista 1D do CNPq, já publicou mais de 120 artigos em periódicos, atua como editor associado em 4 periódicos nacionais e internacionais na área de sensoriamento remoto. Tem foco em pesquisas relacionadas ao sensoriamento remoto e também à inteligência artificial aplicados a estudos agroambientais. Atualmente também apoia a DIO-IA, startup incubada na UFMS, que tem proporcionado soluções disruptivas no contexto de agricultura de precisão. Venha para cá, José Marcato Júnior. Seja muito bem-vindo. Aproveite o espaço. Só sei dizer que foi de tardezinha. Boa tarde, pessoal. Bem, depois da palestra do Lúcio, não sobrou quase nada para mim, né? Mas vamos lá. Bem, a ideia da minha fala não é focar em drone, em tipo de drone. Eu acho que o Lúcio abordou muito bem. Também o Camilo, previamente, falou sobre a questão de conectividade, que eu acho que com a Starlink revolucionou. A minha fala vem na etapa seguinte, né, que aquela imagem que a gente coleta com drone, aquele dado que a gente coleta com drone, como que a gente faz para obter uma informação que seja útil para o produtor, para as empresas, enfim, a minha fala vem nesse sentido. E entrando aqui o Evandro já apresentou, mas coordena o Laboratório de Geomática e Inteligência Artificial da UFMS, junto com o professor Wesley, que aqui se encontra. E a gente tem foco em estudos usando inteligência artificial e sensoriamento remoto em aplicações agroambientais. Nenhuma novidade até então. E aqui eu trouxe algumas fotos, né, desde 2018, inclusive o Lúcio esteve aqui presente, um evento que a gente organizou junto com a I3E, né, a IEEE. E aqui é um pouco das fotos do laboratório e de alguns eventos que a gente foi participando, enfim, premiações que o professor Wesley ganhou, na interação universidade e iniciativa privada. Tá? Então, toda a minha fala, tudo aquilo que a gente faz aqui, ele tem um viés científico, mas também bastante prático. Tá? E quando a gente vai em eventos do agro, né, a gente vê muito presente a questão ambiental. Ela está muito presente. Então, se você olha os tópicos, né, das premiações, aqui tem questão de emissão, de estoque de carbono, emissão de CO2, enfim. Esses são alguns dos estudos que a gente também desenvolveu no contexto ambiental, em que a gente consegue, a partir de imagens, ali, em poucas horas, estimar a área queimada em todo o Pantanal. A gente tem acompanhado também as queimadas que estão ocorrendo ultimamente. Também estimar a questão de emissão de CO2, também de, enfim, coisas nesse sentido. Também outro tema de interesse do laboratório, no contexto utilizando imagens de satélite, também dados LiDARs orbitais, a questão de estimativa de estoque de carbono em regiões do Pantanal, também é algo bem importante, algo que tem uma tendência aí, inclusive as pessoas que mantêm essa questão ambiental e receber por isso também, né? Então, que é um exemplo do carandazal, que é uma espécie, né? E que a gente fez todo o mapeamento carandazal no contexto do Pantanal e chegamos aí a um estoque de carbono de 24,6 megatoneladas. Então, são números que às vezes passam desapercebidos e a gente não sabe a importância disso, que isso tem valor. E também no contexto de inundação, bastante presente aí em Porto Alegre, a gente desenvolveu trabalhos de forma automática, em que a gente consegue mapear o nível, né, dos rios, enfim, coisas nesse sentido, que são exemplos de sensores em Campo Grande, que a gente tem um trabalho nesse sentido. E, bem, e a gente vem para a parte de agricultura, que é o foco desse evento. Eu trago esse artigo que eu considero com algo de grande relevância no contexto de citros, e aí eu trago uma arquitetura ali. Vocês estão vendo ali embaixo aquelas caixinhas? Então, aquilo às vezes assusta um pouco todos vocês, né? Quem teve contato com isso,
professor Lúcio, o Lúcio mostrou alguma coisa nesse sentido. Mas aqui eu estou colocando, esse foi um artigo publicado numa revista de alto impacto na nossa área, diria top 2 na nossa área. E um aspecto aqui é que o artigo ele tem que ter uma qualidade, tem que ter uma proposição nova, né? Então, quando a gente coleta uma imagem de drone, gerei o ortomosaico, e eu tenho que chegar num resultado acurado e rápido, né? Então, muitas vezes, a gente utilizando arquiteturas que estão aí prontas, disponíveis, que todo mundo consegue baixar aí livremente, eu vou treinar um modelo e vai funcionar. Às vezes funciona, às vezes não. Tá? Então, aí vem a importância dos pesquisadores, daqueles que trabalham com a parte de computação. Tá? Muitas vezes, o índice de vegetação ele vai ser útil, outras vezes não é suficiente. Às vezes, o índice de uma coisa é aqui em Campo Grande, outra coisa em outros lugares, tem diferentes tipos de solo, enfim, uma complexidade grande. E um ponto importante quando eu trago aqui, essa foi uma rede que é autoral, né? Então, foi desenvolvido pelo nosso grupo, que tem a sua originalidade. Numa perspectiva, inclusive, de reduzir a quantidade de parâmetros. O Camilo mostrou na fala dele, né, o ChatGPT, trilhões, bilhões de parâmetros. Então, quanto mais parâmetro a gente tem, mais custo computacional. Então, se eu quero uma resposta rápida, a gente tem que procurar, de alguma forma, otimizar tudo isso, né? E, trabalhando num contexto de milho, a gente tem um exemplo aqui, com plantas com diferentes tamanhos. A gente vê plantas muito próximas uma das outras, e por meio desses algoritmos a gente consegue identificar e contar plantas, né? Às vezes tem algumas daninhas aí no meio e ele acaba não confundindo, às vezes confunde. Enfim, tem suas limitações, nem sempre é 100%. E eu trago um pouco desse artigo, inclusive o Lúcio é coautor dele, em que a gente tratou, né, em 2021, esse artigo, que a gente trouxe uma revisão, né? Então, para aqueles que têm interesse em estudar essa temática, eu vi que tem vários alunos, é um artigo de 2021, mas lá a gente tem um tópico, item 5, que é algumas perspectivas. E lá vai dar alguns indicativos, algumas coisas que naquela época a gente acreditava que poderia ser relevante na área. Algumas coisas foram constatadas e enfim, conforme mencionado na apresentação, e até agora eu falei de pesquisa, a Embrapa faz muito bem isso, né, que é pegar aquele resultado e realmente mostrar para a sociedade a importância daquele resultado. Então, os 3 colegas anteriores aqui estavam, e a gente procurou apoiar a startup GeoIA, né, de forma a tentar, de alguma forma, trazer algumas soluções, alguns resultados inovadores, que existiam ainda dores no mercado, e ainda existem, é claro. E a gente agradece, é claro, ao professor Saulo, né, por meio da Ginova, que dá todo o apoio para o pessoal, e onde se encontra incubada, né. Tem atuado principalmente no contexto de cana-de-açúcar e eucalipto. O DNA da GeoIA é automação, né, numa perspectiva sempre de contribuir para o aumento da produtividade, também na questão de preservação ambiental. Aqui é uma das aplicações que a GeoIA tem trabalhado. Essa é uma notícia da Semadesc, que o eucalipto ele traz benefícios, né, quando plantado no contexto de uma pastagem degradada, coisas nesse sentido, ele vem, questão de estoque de carbono, ele tem as suas contribuições. Ok. Então, quando a gente faz os cálculos de carbono, enfim, pode ser feito de forma ali por LiDAR, enfim, ou medições, vai lá o DAP, a altura, você consegue calcular o volume de madeira. E essa madeira ela é retirada, só que parte dessa madeira, às vezes, ela não é tirada do campo, como a gente percebe nessa imagem de baixo, né? Então, essa madeira que, a princípio, estava estocando carbono, ela passa a emitir, certo? Ela vai degradando e vai emitindo CO2. Então, o propósito inicial dela, que era de estocar carbono, começa a emitir.
E a GeoIA ela trabalhou no contexto de, a partir dessa imagem, conseguir identificar cada tora individual, dimensionar essas toras e também gerar uma estimativa de volume. E quando a gente olha algumas áreas, a quantidade é grande, é significativa. Então, há perdas não só de toras pequenas, mas toras comerciais com tamanhos bastante significativos. E um ponto, quando a gente fala da questão ambiental, né, se o eucalipto traz benefício, opa, tem uma parte ali que está ficando, estou tendo prejuízo tanto comercial quanto também na questão ambiental. Então, esse é um ponto que a GeoIA tem trabalhado, né? Não só apenas delimitar, mas também calcular essas dimensões e estimativa por tora. Também no contexto de eucalipto, em geral, o eucalipto vai ficar aí por 7, 8 anos, né, ali em campo. Então, é de extrema importância você fazer uma análise prévia daquele plantio, verificar quantas plantas, né, tem presentes, quantas estão faltando, né, além de outros parâmetros também que são verificados em campo. Tá? Pelo que o que tem sido passado, que isso é feito de forma manual. Você vai a campo, andando a campo, você faz uma amostragem para identificar quanto se tem ali de perda de eucalipto. Para andar não é fácil, mão de obra também é algo que não é muito fácil aqui em Mato Grosso do Sul, nesse contexto. Então, por meio de imagem de drone, eventualmente tem que se voar um pouco mais baixo, mas é possível a gente ter, no caso, as plantas, né? No caso em azul, e em vermelho as falhas. Tá? E mesmo em cenários onde se tem plantas bastante pequenas, é possível, por meio de inteligência artificial, conseguir identificar essas situações mesmo extremas. Então, eu tenho mato competição, que é verde, né? Então, se eu pego um índice espectral e comparo um eucalipto do mato competição, você vai falar exatamente a mesma coisa. Então, só isso não é suficiente para a gente, no caso, identificar onde que está faltando ali o eucalipto. Também uma outra aplicação é a questão da cana-de-açúcar, né, que o drone ele é amplamente utilizado no contexto de cana-de-açúcar, principalmente para você estimar a linha de plantio e, consequentemente, fazer a colheita de forma automática. Esses drones vêm com RTK e geram, aí, a partir disso, ortomosaicos, tamanho de pixel aí 3 centímetros, 5 centímetros, mas também com uma acurácia posicional aí de, né, pouquíssimos centímetros, né? Então, já é algo bastante utilizado no contexto de cana-de-açúcar. E existe um desafio muito grande, né? Você tem diferentes sensores. Quando você vai para a cana-de-açúcar, você tem diferentes tipos de solo. E um grande desafio dessa inteligência artificial é você ter um modelo capaz de ser bom tanto, por exemplo, Mato Grosso do Sul e em outros lugares, né, com essa grande variabilidade. E aqui, trazendo alguns exemplos, né, os diferentes cenários bastante extremos, em que o modelo, ele, no caso de, inclusive, de erosão. Uma outra aplicação que a GeoIA tem trabalhado é no contexto de identificação e classificação de daninhas, né? Então, dependendo do tipo de daninha, folha larga, folha estreita, você tem um determinado tipo de defensivo que deve ser utilizado. E aqui são com imagens RGB, né? Então, lógico que se eu tivesse um dado hiperespectral, multiespectral, traria um benefício maior, traria informações além do que é visível. No entanto, o interessante é trabalhar com inteligência artificial é que a gente consegue identificar padrões, né? E mesmo com uma imagem em que tudo é verde, eu consigo perceber, o ser humano consegue perceber, é possível treinar um modelo também capaz de identificar esses padrões e diferenciar as plantas. Aqui uma outra aplicação também no contexto de mapeamento de erosão, tá? Que muitas vezes é uma dor também questões de maquinário, enfim, cuidados nesse sentido, perda do solo, também reduzir a questão de produtividade. Aqui são alguns números, né, da GeoIA. Aqui é um ponto importante que a GeoIA nasceu na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela é apoiada, né, e está incubada na PYME. Ela identificou algumas dores do mercado, né, e pessoas com formação multidisciplinar foi capaz, né, de desenvolver algumas soluções aqui com bastante agilidade e acurácia.
Tá? Eu acho que é um ponto, é uma dor do mercado. Hoje em dia você coleta imagens, tem uma ampla capacidade de coletar imagens, você tem internet, tem conectividade. Então estava faltando uma coisa, que é você pegar esse dado que ele chega de certa forma rápida hoje, né, tem acesso, você gerar um ortomosaico rápido e, consequentemente, gerar os produtos, os diferentes produtos. Né? Aqui são alguns números. A resposta, em geral, é inferior a 24 horas, com uma capacidade de processamento de 50 mil hectares por dia. Então, se pegar isso e multiplicar por 30, porque a máquina não para, né, então você tem uma produtividade bastante alta. E, para concluir minha fala, eu retomo uma questão do laboratório e a importância da ciência, da universidade. Né? Eu entendo que a GeoIA é um exemplo de sucesso e que nasceu dentro do contexto da universidade. Né? A universidade que nem sempre, às vezes a gente desenvolve, né? E já foi o caso, a gente vai experimentando, vai entendendo as coisas, mas sim, o ambiente da universidade ele é um ambiente diferenciado e que pode trazer algumas soluções que podem ser disruptivas. Né? E eu entendo e eu considero a GeoIA como sendo um exemplo nesse sentido. Tá? E, enfim, é claro que tudo isso que eu estou passando aqui, né, é uma história, né, do laboratório. Ele iniciou lá em 2014, depois entrou a parte de IA em 2018, com a chegada do professor Wesley, mas tem muito apoio, né, tem muito apoio das fundações nacionais, estaduais. Né? Coloquei a NVIDIA aqui, quando a gente só tinha um computador, não tinha nem placa de vídeo, né? A gente teve esse tipo de doação, hoje a gente já tem uma infraestrutura muito maior. Né? Bem, minha fala basicamente é essa. Obrigado pela atenção de todos, tenham uma boa tarde. Uma salva de palmas para o José, que já pode ficar aqui, José, sentar no nosso sofá, porque a gente vai fazer um debate agora.